Olá pessoal, como vocês estão vendo, hoje nós não estamos no nosso estúdio improvisado, ou seja, na minha biblioteca. Hoje eu quero me comunicar com vocês de uma forma diferente, em um local diferente e fugindo um pouco da temática das aulas. Nós ainda iremos postar mais aulas. Nós não estamos fazendo isso por uma questão de tempo, porque estamos levando uma vida muito corrida, graças a Deus, com saúde muito corrida. Mas ainda iremos postar aulas sim, mas sem fugir daquilo que nós estabelecemos como um padrão de qualidade. Postar uma aula bem postada, de maneira que ela não seja longa, seja curta, mas seja muito bem explicada, seja bastante explicativa. Mas no momento, o que me leva a me comunicar com vocês é justamente conversar um pouco diferente sobre aquilo que tem sido a nossa praxis normal dentro do nosso canal, dentro dessa nossa via de comunicação. O que eu gostaria de falar hoje com vocês é sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Há muita desinformação, mas muita desinformação mesmo. O que me leva cada vez mais a ter a certeza de que os meios de comunicação, a grande mídia em geral, ela tem lado. E não é o lado da verdade e nem é o lado da maioria das pessoas. É o lado da mentira e o lado de uma minoria que paga esses meios de forma muito generosa, digamos assim. Os recompensa muito bem por disseminarem mentiras e, através dessas mentiras, fazerem um trabalho de conquista de corações e mentes. Eu gostaria aqui de falar da minha opinião. É a minha opinião, é de acordo com aquilo que eu venho acompanhando, de acordo com o que eu leio sobre o assunto. O que está havendo na Ucrânia, de maneira nenhuma, é uma agressão da Rússia. E antes que alguém chegue aqui e diga assim, é pró-russo, é contra, é xenófobo, desculpe, é contra os Estados Unidos, é americanófobo, melhor dizendo assim, é contra a política americana. Realmente, de fato, eu sou contra a política americana, mas eu não sou contra o povo americano. Eu não sou contra os Estados Unidos enquanto um país, enquanto povo, enquanto população. Lá tem pessoas iguais a nós, pessoas que trabalham, pessoas que lutam, pessoas que sonham. E há também um magote de gente sem princípio e sem moral que domina a política norte-americana e que usa o poderio da máquina política, geopolítica dos Estados Unidos para disseminarem caos e desordem no mundo com o interesse de estarem sempre numa situação hegemônica, manipulando muito dinheiro e manipulando politicamente diversos povos no mundo inteiro para assim conseguirem configurar dentro desse manejo todo os seus interesses políticos e econômicos. O que está acontecendo hoje na Ucrânia não pode ser chamado simplesmente de guerra. E a mim me incomoda muito a forma como os meios de comunicação utilizam o que está havendo na Ucrânia de uma forma maniqueísta, pintando sempre um lado como o lado mau, o lado agressor e o outro lado como vítima. Já se falou que em uma guerra a primeira vítima é sempre a verdade. E realmente, a verdade é a primeira vítima em qualquer guerra. E o que está acontecendo na Ucrânia, de maneira nenhuma pode ser encarada como uma guerra ou uma guerra de agressão. Nós estamos, de fato, em uma guerra. Estamos na Terceira Guerra Mundial. Isso para quem se debruça sobre o assunto e analisa, para quem já tem uma certa expertise em história de guerras, pode muito bem chegar a essa conclusão, que nós estamos vivendo um momento que pode ser chamado sim de Terceira Guerra Mundial. Esse momento pode ficar mais drástico, pode ficar mais sério, podem ser inclusive empregadas armas de destruição em massa, o que indubitavelmente acarretaria o fim da humanidade tal qual a conhecemos. Mas também pode ser, e nós esperamos que sim, pode ser que essa coisa se resolva por outros meios. Agora, falando um pouco sobre a minha interpretação do que está acontecendo na Ucrânia, diferentemente do que os meios de comunicação em massa estão propalando por aí, não se trata de uma agressão surgida da noite para o dia. É dizer que o presidente da Rússia acordou mal-humorado e acordou com vontade de invadir a Ucrânia e por isso ele a invadiu. Não. O que está acontecendo é o desdobramento de um movimento que começou em 2014, com a disseminação das chamadas revoluções coloridas pelo mundo, que são motins organizados por serviços de inteligência
dos Estados Unidos para derrubarem governos que não são propensos aos interesses dos Estados Unidos e colocarem marionetes nos seus locais. Então, o que aconteceu na Ucrânia vem desde 2014, com a derrubada de um presidente que era pró-Rússia. Esse presidente foi derrubado. Na Ucrânia foi implantado um novo governo, um novo sistema governativo, onde existe a propensão, ou seja, eu diria até que a simpatia desses governantes pró-Ocidente, mais a favor dos Estados Unidos, mais a favor da União Europeia e contra a Rússia, contra os interesses que a Rússia possa nutrir. Então o que vem acontecendo é isso. O que está acontecendo na Ucrânia também é que a Ucrânia se tornou um ninho de nazistas, de neonazistas. Existem na Ucrânia batalhões completamente nazificados e que não fazem parte do exército ucraniano, mas essas pessoas estão na folha de pagamento do governo ucraniano. Batalhões como o Azov, batalhões como o Aidar e outros tantos batalhões que tem lá na Ucrânia. São nazistas, são pessoas que têm um desprezo total pela democracia e um racismo extremamente acentuado. Então, o que está acontecendo na Ucrânia, de fato, é uma reação do governo russo. Na visão dos russos, não se trata de uma guerra, mas de uma operação militar especial para desnazificar a Ucrânia e também desarmá-la, impedir que a Ucrânia seja portadora de armamentos nucleares americanos. Minha gente, o que não está sendo dito de maneira nenhuma pelos meios de comunicação ocidental, pela grande mídia corporativa, ou mídia mainstream, como se fala, o que não está sendo dito é que os Estados Unidos lentamente vêm cercando a Rússia. Quando a antiga União Soviética desapareceu, a antiga União Soviética ela se dissolve nos idos dos anos 90, quando ela se dissolve, quando ela acaba junto com ela também uma aliança militar chamada de Pacto de Varsóvia, que era o contraponto da OTAN, que servia de braço armado para defender os países do bloco socialista. Quando o Pacto de Varsóvia se dissolve, quando ele se acaba, quando a própria União Soviética se acaba, era um caminho natural que a OTAN também se dissolvesse. E segundo alegações do governo russo, da diplomacia russa, quando a União Soviética se desfez, foi feito um acordo entre o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan e o então secretário-geral do Partido Comunista Mikhail Gorbachev, da ex-União Soviética. Foi feito um acordo em que foi dito tacitamente que o Ocidente não iria avançar nem um centímetro em direção ao leste. Mas hoje o que acontece é que a Rússia está praticamente cercada. O que é que os americanos querem com tantas bases militares? Por que é que eles insistem em cercar a Rússia? A Rússia não fez nenhum ato de agressão. A Rússia não agrediu ninguém. Na verdade, os Estados Unidos vêm lentamente, paulatinamente, costurando um cinturão de bases militares ali ao redor da Rússia. Pasmem, na Ucrânia, eles estavam querendo instalar armas nucleares na Ucrânia, que fica praticamente às portas da Rússia. Um míssil nuclear, um artefato nuclear, em questão de minutos instalado na Ucrânia, ele poderia literalmente agredir, explodir dentro da Rússia. Então, por conta dessa precaução, o presidente da Rússia tomou também a medida de não permitir que isso seja feito. Vamos só analisar aqui da seguinte forma. Qual seria o posicionamento dos Estados Unidos se a Rússia instalasse mísseis nucleares bem no México, na fronteira do México, ali na fronteira entre México e Estados Unidos? Qual seria a postura dos Estados Unidos? Como a mídia corporativa, essa mídia que está martelando noite e dia e noite na cabeça dos incautos que a Rússia está agredindo um país inocente, que não é inocente, como a Ucrânia, está agredindo um país inocente, qual seria a reação desta mídia, qual seria a reação desse monte de pessoas alienadas que compram essa ideia, que abraçam essa ideia de forma assim tão entusiástica? Qual seria a reação deles se fosse a Rússia que estivesse fazendo esse papel?
de cercar os Estados Unidos, colocar bases militares e artefatos nucleares na fronteira entre México e Estados Unidos, em Cuba ou na Venezuela. Na década de 60, quase houve o início da Terceira Guerra Mundial por causa de umas armas nucleares que estavam sendo instaladas em Cuba, que fica perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitaram. Da mesma forma, a Rússia não está aceitando o que está acontecendo. Então, na verdade, o que está havendo não é uma guerra pura e simples, não é um bombardeio assodado, não se trata de jogar bombas em população civil. É evidentemente, logicamente, que existem os efeitos colaterais e a gente sente muito isso. Pessoas inocentes no meio de um fogo cruzado perdendo a vida. E muitas vezes essas pessoas sendo agredidas e perdendo a vida por conta de ação desses batalhões nazistas que eu falei, como o Azov, que é o principal deles, e o batalhão Aidar. Segundo o próprio governo e a diplomacia russa, os russos não estão atacando a população civil. A Rússia hoje domina todo o espaço aéreo ucraniano. O espaço aéreo ucraniano é completamente dominado. Não voa ali um gavião, não voa uma gaivota, não voa um morcego sem que esteja ali sendo monitorado pela Rússia. Nada voa ali sem autorização da Rússia, senão é derrubado. A Rússia domina todo. Em questão de dias, a Rússia dominou geral toda a Ucrânia. Domina o espaço aéreo ucraniano, tem controle total sobre as estações de água e de luz e não cortou o fornecimento nem de água nem de luz para a Ucrânia. Porque a intenção da Rússia não é de maneira nenhuma dizimar o povo ucraniano como está sendo passado aí. Eu não digo nem de forma subreptícia, mas de forma escancarada, mentirosa e descarada pela mídia tradicional, pela mídia mainstream, pela mídia paga, pela mídia mestrada. É o que está sendo mostrado aí para todo mundo ver de forma sobeja. Mas na verdade a Rússia não fez isso, porque a Rússia não cortou nem o fornecimento de água nem de luz, domina todo o espaço aéreo, destruiu toda a cadeia de comando das forças ucranianas. O que existe hoje na Ucrânia são forças esparsas, são grupos militares esparsos, mas sem uma comunicação efetiva entre o comando central e os comandos propriamente dito das forças localizadas para poderem agir. Está tudo dominado. Os russos, na verdade, eles querem pegar os nazistas e vão pegar os nazistas. Eles não estão nem mesmo com interesse em capturar ou mesmo matar o presidente da Ucrânia. Eles estão querendo pegar mesmo, de verdade, são os batalhões nazistas, pegar todos os nazistas, que eles possuem sim uma relação, quem são essas pessoas, desde a cadeia de comando até o último subordinado. Eles querem pegar isso, querem acabar com a nazificação da Ucrânia, querem também desmilitarizar a Ucrânia, fazer com que a Ucrânia seja uma área desmilitarizada e segura e possivelmente, eu não sou nenhum analista geopolítico de ponta, mas sou apenas um curioso, uma pessoa que lê e observa os fatos. O que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, é que a Rússia vai dominar toda a Ucrânia, vai depois reconstruí-la e vai trazê-la para a sua órbita de influência. E falando agora com relação às tão propaladas sanções ocidentais, leia-se, dos Estados Unidos contra a Ucrânia. Essas sanções, na verdade, elas estão incomodando sim um pouco a Rússia, mas elas estão atingindo mais duramente o próprio Ocidente. A própria Europa. A Rússia ainda não cortou o fornecimento de gás para a Europa. Gente, o continente europeu é um continente frio e altamente dependente do gás que vem da Rússia. Na hora que a Rússia fechar a torneira, acaba a festa. Como é que vai ser, como é que será o dia a dia desses europeus que dependem do aquecimento para sobreviver? Essa gente não tem mais floresta, não tem mais madeira para cortar. Eles devastaram as suas florestas e agora estão querendo tomar a nossa. Gente, nós terminamos aqui o nosso videozinho. A todos vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro. A gente se vê por aí. Tchau, pessoal.